Então, bem-vindos a este novo programa do nosso podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais. Vamos neste caminho que se aproxima. Nós, no dia em que estamos a gravar, é véspera do início do tempo da Quaresma. Por isso é um tempo especial de graça e de caminho mais consciente e exigente rumo à Páscoa do Senhor, que é anúncio e que é também já uma experiência, uma vivência dessa nossa meta, desse nosso horizonte final da nossa existência. Padre Mendo, como é que estamos nestes dias? Bem, e estava a pensar que nós começámos a gravar isto antes do Advento, ali mesmo nas vésperas. Agora já vamos nas vésperas da Quaresma e cá estamos então para falar mais um pouco. Mas tem sido assim um tempo intenso, não é? Aqui na paróquia, e além de todas as coisas que se vão passando cá. Já falámos da última vez, mas já começou a cruz do CODE a passar aqui na Vigararia. Acho que hoje, enquanto estamos a falar, está na paróquia da Parede. Boa. E daqui a 2 semanas chega cá a Cascais. Passa no instante. De facto, o tempo parece que não para completamente. E por falar em vamos, tu vais começar a fazer um caminho de facto físico, também de passinhos, com passinhos, até Fátima. Vais com quem? Quando? Como? Então vamos ter a peregrinação, aquela que já anunciámos também da última vez e temos anunciado nas missas, assim com jovens universitários, a maioria deles, quase todos, que estudam por cá aqui no centro pastoral, assim durante a semana, durante o dia, no fim de semana, quando isto está livre. E vamos então fazer este caminho. Vão ser cerca de uns 30 e poucos jovens. Vamos sair na quinta-feira e vamos fazer os caminhos do mar. Começamos ali perto da Foz do Orelho e seguimos então até Fátima e vamos ver, portanto, quem nos está a ouvir e se puder rezar, claro, vamos juntos e vamos espiritualmente. Eu mesmo ficando por cá, com certeza que vos vou acompanhar neste caminho também em oração e de certeza também vamos receber e ver os frutos quando vocês regressarem às vossas casas ou às nossas casas por outro caminho. Nós hoje tínhamos pré-preparado falar um bocadinho sobre a Quaresma, já que vamos começar este tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa, e é bom fazermos um caminho de facto juntos. O caminho é interior, é um caminho também de alguns sacrifícios que nós naturalmente nos vamos impondo para nos lembrarmos sempre que as coisas são boas e Deus é melhor e Deus pode ajudar-nos a viver ainda melhor todas essas coisas e todos esses nossos interesses e tempos. Mas, infelizmente, nós estamos num momento aqui no nosso mundo, na nossa cultura, que também está marcada por uma guerra na Ucrânia com a Rússia. Nós sabemos muito pouco, julgo eu, peço desculpa estar a incluir-te nesta minha ignorância, sabemos muito pouco de geopolítica internacional, sabemos muito pouco sobre os interesses ou desinteresses, as razões ou desrazões. Também não é isso, como é óbvio, que é o alcance deste nosso programa, mas o Santo Padre, como nosso pastor e guia, convidou a Igreja toda na quarta-feira de cinzas. Por acaso este ano calhou na quarta-feira de cinzas, mas é muito comum também, ele já propôs à Igreja toda um dia muito particular de oração e de jejum por uma intenção particular. Normalmente tem a ver com a paz, normalmente tem a ver com algo que está para lá das nossas forças ou das nossas capacidades e colocamos sempre inteiramente nas mãos de Deus. Por isso, hoje vamos fazer assim tendo em conta esta inspiração e este pedido do Santo Padre, fazer um programa em que falamos um bocadinho sobre o que é isto da guerra e como é que um cristão olha ou vê ou vive ou experimenta esta realidade humana não querida, não desejada, mas ao longo deste nosso tempo de história da Igreja foi havendo sempre demasiadas guerras, combates, mortes e coisas parecidas. Como é que nós temos um olhar cristão nesta vivência tão estranha e depois também olhar para este início do tempo da Quaresma e ver quais é que são as propostas que nós podemos acolher e podemos viver em Igreja neste caminho para a Páscoa. Então, como o Padre Mendo, não sei se sabem, mas andou no Colégio Militar e por isso, e é também de família que está ligado a este serviço à nossa nação, também na parte do Exército, se calhar ele tem mais linguagem para poder, e se calhar já refletiu muito melhor do que a maior parte de nós, sobre este olhar cristão em tempo de guerra. O que é que nos podes dizer? O que é que foste ler? Em que é que te baseias para estas palavras que hoje nos vais dizer?
Bem, eu agradeço a apresentação do Padre Nuno, mas não é que eu tenha uma grande credencial, digamos assim, para falar como expert sobre o assunto. Mas graças a Deus nós temos uma coisa que é acessível a todos nós, que é o Catecismo da Igreja Católica, e que nos fala muito claramente sobre estas questões da guerra, e o que é um olhar cristão sobre a guerra, porque de facto também existe, não é? Existe um olhar cristão sobre a guerra. Então que olhar é esse? Não queremos. Não queremos. No fundo, assim, fazendo um resumo de tudo aquilo que vamos falar sobre a guerra não queremos. Guerra longe, a Igreja sempre exortou à paz, até aquela oração tradicional que tantas vezes as pessoas dizem, que é da fome, da peste e da guerra, livrai-nos, Senhor. Portanto, não queremos a guerra em circunstância alguma, não queremos a guerra nunca, mas claro que às vezes ela torna-se inevitável, que é o que nós vemos agora diante dos nossos olhos, que claro que se nós ainda queiramos muito, muito a paz, mas se alguém nos invade, se vemos a guerra à nossa porta, então temos de responder. E qual é que é então a atitude cristã face a isso? Isso é um bocadinho aquilo que queríamos então falar assim em linhas gerais, também para termos um bocadinho de contexto do que é que a Igreja nos ensina neste campo. Então diz-me lá, é legítimo ou não um país entrar em guerra? Assim, imagina que um país é liderado ou é servido na sua liderança por uma pessoa cristã, uma pessoa intrinsecamente cristã, de consciência, de valores e de atitudes. Como é que é isso? É legítimo ou não um cristão liderar uma nação, um país, numa guerra, num combate? É assim, depende muito das circunstâncias. Sim. Mais uma vez, vamos ao princípio dos princípios, que a guerra é má, ponto. Não é uma coisa boa, nunca traz coisas boas, não é? No fundo, as consequências são sempre uma escalada de mais violência, de ódios e, no fundo, muito pecado, não é? Muita coisa que nos vai separar de Deus. Mas o que a Igreja nos fala é de um direito de legítima defesa pela força das armas, não é? Quando há algumas condições em que isso se de facto proporcione. Ou seja, é uma legítima defesa em que pode haver, digamos, um líder cristão que se vê invadido, então tem mais do que o direito e o dever de proteger o seu país. Tem a obrigação, sim. Nós sabemos isso, se calhar, num nível mais pequenino da família, não é? Se o pai de uma família, não é? Se um pai de crianças vê as suas crianças em perigo, em risco de vida, se alguém lhes tenta tirar a vida, o pai tem a obrigação moral de defender a vida dos seus filhos, nomeadamente, se for na proporção certa, se for justo, a retirar a vida do agressor. Mas levando isto então para um nível mais de nação, mais de povo, a lógica é a mesma, ou seja, quem serve um povo, não é? Quem cuida de um povo, como rei, como presidente, como o que seja, como líder, tem a obrigação moral de defender esse seu povo. É, de certo modo, a pessoa responsável pela qual foi eleita, escolhida, independentemente, claro, que foi a forma como foi escolhida antigamente, como os reis, como não eram escolhidos, eram simplesmente por sucessão, mas tudo isso, sim, de facto, é a obrigação, não é? A obrigação também de defender o país. Mas agora, a Igreja ensina-nos que também não é assim, digamos, carregar no botão porque estamos a ser agredidos e vamos lá a isso. Ou seja, é preciso haver condições, de facto, para fazer sentido entrar numa guerra. E que condições são essas? Então, primeiro, que diz-nos assim o catecismo, está assim os números, que é aqui nos números, depois para quem quiser ver em casa, é do número 2307 até o ponto 2317. Portanto, são assim... 10 números, 11, sim. Sobre esta questão da guerra. Primeiro, o prejuízo daquele que nos agride tem de ser qualquer coisa de duradoura, grave e certa. Ou seja, não vou defender o meu país, não vou levar toda a gente para a guerra, porque eventualmente, numa condição qualquer, pode ser que nós fiquemos prejudicados. Não, tem que ser uma coisa certa, não é? Isto vai acontecer. Certa, claro, grave e duradoura. E duradoura. Não passa depois da manhã. Sim, portanto, qualquer coisa que vai afetar gravemente a nação. E que sabemos que vai acontecer. Não pode ser uma especulação. Sim. Isto, depois de esgotar todos os outros meios, portanto, a guerra é sempre a última resposta. Portanto, antes disso, a diplomacia, o diálogo, procurar outras soluções, negociações que sejam necessárias, portanto, todos os outros meios estarem esgotados e que, ainda assim, haja condições que possa levar ao êxito dessa guerra. Ou seja, se um líder de um país sabe que vai levar os seus soldados todos
para a ruína certa, portanto, que não tem qualquer tipo de hipótese e que vai estar simplesmente a levar os seus súbditos para a guerra, para morrer, então não é uma decisão legítima de os levar para a guerra. Sim. E depois também ter em conta que as armas que vão ser empregues, portanto aquilo que se vai usar na guerra, não deve trazer uma desordem maior do que aquela desordem que procuram eliminar. Explica-me lá isso melhor, que eu não percebi bem. Isto é uma referência, digamos, a algumas armas que existem que de facto podem trazer um dano muito mais nocivo do que, por exemplo, se um país for invadido. Por exemplo, se lançarmos uma bomba atómica, Sim. traz um dano que é muito maior do que qualquer outro que possa se ter pensado. E portanto, eu achei então, curioso. o Catecismo da Igreja diz-nos que não é lícito numa guerra usar meios que destroem ainda mais do que o mal que vamos sofrer. Do que o mal que vamos sofrer com a guerra. Portanto, há este princípio da proporcionalidade. Não é? Não podemos cair nesta escalada de pôr sempre mais. Tem de ser proporcional também a resposta que se dá também na guerra. Portanto, mas depois, estando em guerra, explica-me lá, vale tudo? Ou seja, a partir do momento em que a guerra, em que entramos na guerra, não há moral, ou seja, não há regras, não há consciência. Como é que é? Pois claro que com isto mesmo que acabámos de falar, vemos que não, que de facto existe uma moral da guerra própria. Aliás, o santo do meu nome é um general do exército português, e não conheço assim tão bem, até porque as coisas que nós temos, os dados que nós temos de São Nuno de Santa Maria, também tem um bocadinho de lenda, mas essa lenda parte de factos históricos e de experiências pessoais, não é? Mas o que é certo é que ele foi para as batalhas, foi para o combate, e as batalhas e no combate teve que fazer qualquer coisa, pelo menos teve que coordenar qualquer coisa que com certeza conduziu à morte de pessoas. Como é que ele é santo, não é? Isso, mesmo nesse ambiente, também há santos, também há moral, portanto, sim, exatamente. Deus também, mesmo nessas circunstâncias extremas, também. E na guerra não é só matar, também há muito de cuidar, não é? Cuidar, para haver alguém que tem uma munição para dar um tiro não sei aonde, precisa de comer, precisa de ser curado de saúde, precisa de ter lugar para ficar, precisa de logística, precisa de muitas outras coisas, não é? Por isso, participar na guerra diretamente não implica necessariamente, ou pelo menos em termos pessoais, ter que retirar a vida a alguém, embora saiba que está numa empreitada, não é? Que pode tirar a vida a alguém nesta lógica de defesa da sua nação, do seu país. E já lá vamos também, não é? Porque depois, quando estivermos nesse ponto em que de facto tem de se ir para a guerra, não é? Porque o país está a ser atacado e todos os homens com mais não sei quantos anos são chamados, então são mobilizados a isso, claro que depois há uma certa participação que devem ter também por defesa da nação. Sim. Não é necessariamente, mas já lá vamos daqui a pouco. Então, vale tudo, o que é que é? Não Quais vale é que são os princípios éticos na guerra ou da guerra? Então, há convenções também, digamos, internacionais, que não vamos abordar aqui, porque de facto também não os conheço assim tão bem, a tal chamada Convenção de Genebra, se não me engano. Em que de cuidado dos presos de guerra, não é? Cuidado dos presos de guerra e outros também cuidados a ter na guerra propriamente dito. Mas, digamos assim, os princípios morais que nos ensina a Igreja é de facto o respeito pelos inocentes, claro que os inocentes que não têm culpa, os não combatentes, portanto não faz sentido nenhum e é sempre imoral matar civis que não estão a agredir, portanto não há qualquer legitimidade para isso. Também na guerra não se pode legitimar uma obediência cega aos superiores. Portanto, imaginemos que eu sou um soldado. E que o general manda-me fazer qualquer coisa que eu sei claramente que vai matar um inocente, por exemplo. Sim. Ou que vai matar um civil que não tem culpa nenhuma, que está só a fugir. Nenhuma, é só para criar medo, é só para criar ali uma opressão qualquer, não é? Sim. Ou seja, não é para defesa de nada. E portanto, isso aí é gravemente contrário àquilo que é a lei moral. E o catecismo até fiquei assim meio espantado, que, digamos, até classifica assim categoricamente, que não é assim tão comum, a dizer que é um pecado mortal. É uma pessoa que sabe que vai contra a sua consciência e claramente vai fazer uma coisa má, objetivamente, ainda que alguém obedeça, a pessoa está a fazer parte desse grande mal. Tem a obrigação de resistência, não é? E portanto tem uma obrigação à resistência quando há estas situações, quando portanto, a obediência cega não desculpa os súbditos, ainda que sejam súbditos. Portanto, também quando se está na guerra tem de saber obedecer como deve ser. E obedecer passa por ouvir primeiro e depois, à luz da lei e daquilo que
daquilo que Deus nos ensina, agir de acordo. Não é só de sermos máquinas na guerra e um simples peão num grande tabuleiro de xadrez que alguém nos comanda. Depois, também na guerra não vale uma destruição indiscriminada de cidades inteiras e vastas regiões, como acontece, por exemplo, com as bombas atómicas, que já falamos, e isso deve ser sempre condenado com firmeza e sem hesitação, diz-nos o Catecismo. Portanto, uma bomba atómica lançada numa cidade é sempre uma coisa má. Pronto, não haja dúvidas, é sempre bom nós não ficarmos mais ou menos, digamos, na ponderação de uma questão de cálculos de vidas humanas, é sempre mau. Há sempre inocentes que vão ser mortos, há sempre uma grande razia que vai ser feita e é desproporcional. É completamente desproporcional em tudo, não é? Além de toda a escalada que vem daí, não é? E depois os resultados que virão daí só serão piores. Sim. Voltamos àqueles princípios de fazer uma guerra, quer dizer, de uma legítima defesa, não vão lá chegar. E depois, além disso, agora já não nos diz o Catecismo, mas diz-nos o São Tomás de Aquino, que acrescenta que numa guerra também não vale mentir. Portanto, os líderes não devem mentir. Isto aqui talvez seja a parte mais difícil de todas, não é? Gerir essas partes. Também não podem quebrar promessas. Mas um líder cristão que esteja à frente de um país que entra em guerra também não vale estar a prometer e a desprometer, como em qualquer circunstância, mas... Sim. E portanto, não vale tudo na guerra. Não, de facto, para viver uma guerra com um olhar cristão, e se somos implicados nós com uma vivência cristã, temos também viver como cristãos nessa circunstância. E como cristãos, foi uma pergunta, aliás, foi uma das coisas que motivou este nosso interesse de falarmos sobre isto aqui no nosso podcast, foi perguntar, mas somos obrigados a ir para a guerra? Se de repente agora um país qualquer de Marte viesse aqui invadir-nos aqui no nosso paizinho, aqui à beira-mar plantado, somos todos obrigados a ir para a guerra? Como é que é? É uma excelente pergunta, porque de facto pode-nos implicar a nós, não é? Tipo, se agora de repente também Portugal decidisse que ia juntar-se a qualquer coisa, esperemos que não e rezamos sempre que não e pedimos ao Senhor que não, mas... Sim, é absurdo, não faz sentido nenhum e só nos vai levar à destruição. Sim, mas imaginemos que de facto estavam cumpridas... Não é preciso imaginar, pronto, mas sabem. Infelizmente já não é preciso imaginar muito. Exatamente. Mas se fôssemos um cidadão de um país que estava a ser invadido, não é? E todas as condições para uma decisão de legítima defesa estavam cumpridas, então se o Estado tem o dever de proteger o seu país e os seus cidadãos, é claro que depois tem de usar os meios que são possíveis, que são os próprios cidadãos. E portanto tem também o dever de impor aos cidadãos as obrigações necessárias para a segurança nacional. Mas, ao mesmo tempo, também diz o Catecismo que tem, digamos, o dever de atender à eventual objeção de consciência de alguns de se recusarem a pegarem armas. Portanto, a pessoa até pode ser mobilizada, mas dizer, olha, muito bem, mas eu não quero pegar em armas. Não é? Eu vou ajudar a nação, vou defender a nação, mas vou servi-la de outros meios quaisquer que não são propriamente pegar em armas, porque disso aí eu não faço. Eu sou um objetor de consciência. E é possível. Ninguém é obrigado a entrar na guerra de uma determinada maneira. Não, ninguém é obrigado nesse sentido. Agora, a grande dificuldade, e aqui o Catecismo também é um bocadinho prudente a falar, é que atender equitativamente o caso dos que recusam a pegarem armas. Equitativamente. Porque se toda a gente dissesse que não queria ir, então também era um grande problema, não é? Mas à partida há este direito da objeção de consciência. Portanto, indo mais longe até, nós já somos padres e nunca mais vamos deixar de ser padres. Sim. Se no nosso serviço, até na nossa missão, como capelães militares, porventura, ou no nosso serviço mesmo como parcos em sítios ou em lugares que entram na guerra, temos que nos defender, porventura até somos pequenos líderes, não é assim, do nosso bairro, no nosso rebanho, quarteirão, no nosso rebanho. Como é que é? Nós temos ouvido de uma forma mais ou menos direta que há alguns sacerdotes ucranianos, há uns que são católicos, outros que são ortodoxos, mas que estão também na linha da frente, não do combate bélico propriamente dito, mas a inspirar as pessoas a defenderem-se, a protegerem a sua terra, a sua nação, os seus valores. Como é que é? Os padres podem ir para a guerra também? Podem ser arregimentados, que é assim um nome se calhar mais técnico no exército? Como é que funciona isso? Onde é que... Sim, então, em teoria,
também podem, digamos, cumprindo aquilo que é próprio da sua função, não é? Sim. Engraçado que isto por acaso no catecismo não encontrei, eu pelo menos não tive tempo até fazermos o programa de encontrar, desta questão concreta dos se os padres deveriam ou não, ou poderiam, mas claro que existem os capelães militares que oferecem um serviço importantíssimo. Agora, pegando um bocadinho assim no meu background, que andei no colégio militar, tive colegas que de facto depois foram para as Forças Armadas e alguns até cumpriram missões no Afeganistão, na República Centro-Africana, portanto assim cenários muito duros. E lembro-me em concreto com quem eu falei, um ou outro, que me dizia que o papel do capelão militar lá foi um papel fundamental, porque de facto passa-se por coisas muito duras, vêem-se coisas que se desejava não ter visto nunca na vida, ainda que não tenha sido o próprio a fazer ou ter colocado na situação. E portanto, claro que a assistência espiritual nesses casos é muito importante e portanto é bom que haja, não é? Portanto, os padres podem estar para prestar assistência espiritual, para acompanhar, mesmo aqueles que não são crentes, digamos, ou que não são batizados, têm um papel muito importante e de facto podem ser regimentados para cumprir essas funções. Mas sempre como capelães ou podem ser mesmo soldados? Isso é que eu vi depois também, mais uma vez, em São Tomás de Aquino, que trata estas questões todas já no século XIII, não é? Sim. E ele é da opinião que claramente que não. Portanto, um padre não deve de maneira nenhuma pegar em armas. Ele dá assim duas razões para isso assim ser. Ainda que todos os homens, que não seja totalmente ilegítimo a um homem normal ele pegar numa arma e ir defender o seu país, não é? Como já vimos antes. Para os padres, isso aí é. Portanto, para os homens em geral, não é. Mas depois, para a situação específica de quem é padre, isso aí pode ser. E porquê? Por um lado, o São Tomás de Aquino vai assim primeiro às coisas práticas. É que se uma pessoa de facto vai estar regimentada, se uma pessoa vai estar na frente de batalha, então não vai cumprir aquilo que é próprio de ser padre, de rezar pelo povo, de oferecer a missa, ou seja, não vai cumprir aquilo que é próprio de ser padre, por um lado. Isto é, digamos, um motivo mais fraquinho, assim, só uma questão prática. Fraquinho, mas também bem forte. Aliás, nós podemos até agora falar assim de alguns exemplos. Nós julgo eu, não sei se estamos cansados ou não estamos cansados, mas agora durante uns tempos vamos ver cenários de guerra que nunca mais acabam, vamos ver coisas ou ouvir coisas ou estar despertos a coisas que despertam em nós sobretudo ódios, iras, desânimo, despertam em nós maus sentimentos, ou seja, sentimentos que não vêm de Deus. Mas há mesmo assim alguns casos, mesmo também no meio da guerra, que podem ser inspiradores. E há uns quantos filmes, por exemplo, não é? Que até nos apresentam alguns exemplos de pessoas que a gente conhece mais ou menos diretamente do nosso século XX e que passaram também por cenários de guerra brutais, não é? E que não deixaram nunca de ser cristãos e de mostrar que o amor vence sempre, não é? Sim, vamos então apresentar alguns desses. Só acabar então o que é que dizia o São Tomás de Aquino, que era o motivo mais fraquinho, entre aspas, porquê? Porque ele diz que o motivo maior é que quem de facto serve ao altar do Senhor, em que o próprio sangue de Jesus se entregou por nós, a lógica é exatamente a oposta. Nós não tiramos a vida, nós damos a vida. Sim. E o padre, enquanto imagem e sacramento de Cristo, bom pastor, também é aquilo que dá a vida até pelos seus inimigos, não é? Sim. E portanto, não faz sentido nenhum um padre ir tirar vidas a outras pessoas. Ele dá a vida pelas outras pessoas. Essa é que é a lógica. Sim, primeira. E temos dois casos, por exemplo, duas histórias que são dois filmes, assim, um menos, não sei se é mais conhecido ou menos conhecido, mas eu lembro de ver em tempos, que é sobre o Papa João Paulo II, não é? Há aqui um filme que é um filme, sobretudo um filme de televisão, não foi de cinema, porque são dois episódios, são dois grandes episódios, um sobre a vida do Karol Wojtyła até ser ordenado bispo e depois outro de ordenado bispo até ser Papa. E o Karol Wojtyła viveu em cenários de guerra, primeiro sujeito à invasão nazi, depois sujeito à invasão comunista, quase o século XX inteiro, e muitos dos seus amigos, tiveram a tentação, não é, de defender o povo, e bem,
não é tentação, tiveram essa obrigação de defender a sua nação. Foi. Ainda para mais era também uma nação religiosa, principalmente depois com o poder comunista. A religião foi grandemente perseguida como um sinal também de identidade cultural de uma nação, de um povo, e por isso era preciso destruir também esse fundamento. E o Papa, ou Karol Wojtyła, sempre escolheu outro caminho, sempre escolheu o caminho da paz. E nós vemos como chega depois a ser Papa, e é ele próprio, também com as suas palavras, com o seu exemplo, que é sinal também desta vitória da fé sobre o comunismo, neste caso. E sem violência, não é? Sem violência nenhuma, mas violência ele sofreu na pele. Sofreu ele. Sofreu na pele porque viu as suas cidades, os seus lugares, boa parte dos seus amigos a viverem as consequências da guerra constante, durante anos a fio, em poderes políticos dispares. Não é? Por isso, meus queridos irmãos, escolher uma ideologia para defender uma ideia do que é que deve ser a nação, a humanidade, peço imensa desculpa, dá sempre barraca, sempre. Anda-se de um lado para o outro, mas as consequências são sempre as mesmas. Por isso é bom termos ideias fortes, com certeza, mas é bom que a humanidade redimida por Cristo tenha sempre a primeira e última palavra. Independentemente das cores políticas, das ideologias políticas, das condições económicas, tudo isso é passageiro, tudo isso faz parte, não é o que está em primeiro lugar. Isso o Papa soube mostrar, soube ensinar isso de uma forma muito clara, e ele próprio até teve de facto essa ocasião, né? Passou de um regime para o outro, completamente oposto, foi festejado se calhar ter sido vencido, eu não sei, como nós costumamos dizer um bocadinho na brincadeira, foi pior a emenda que o soneto, ou seja, não, é exatamente igual, mudam as cores, mas a opressão, a falta de liberdade, a guerra, não é? A morte é exatamente a mesma. E depois há um outro também... E além disso, é um filme extraordinário, portanto não percam, nós vimos isso no pré-seminário e é daqueles de agarrar e de apetecer, não, eu vou dar a vida pela igreja, não é? Vou dar a vida e vale a pena, porque é de facto uma vida riquíssima. E depois há outro que eu ainda não vi assim com tanta atenção, mas se quiseres falar mais tu sobre este filme, que fala um bocadinho da Guerra Civil Espanhola. Eu já o vi há um bom tempo também, mas é um filme de guerra civil espanhola, e ver como é que os irmãos lutam uns contra os outros, não é? Um numa facção, outro na outra. Exatamente, sim. Famílias divididas. Mas depois há lá uma figura. Há a figura de um santo, de São José Maria Escrivá, que é o fundador do Opus Dei, que está aí metido no meio. E que conta assim historiazinhas como ele, enquanto sacerdote, no meio daquela guerra, ia disfarçado no meio das ruas para ir atender as pessoas em confissão, era escondido no meio das casas porque não podia ser propriamente descoberto, senão era preso, morto, etc. Mas escolheu o caminho da paz, ou seja, não caiu para nenhum dos lados. Não caiu para nenhum dos lados, e foi esse o caminho que ele descobriu para servir então no meio da situação que ninguém escolheu. Não é? E eu também já não me lembro bem do filme, mas acho que foi o único que depois sobreviveu, não foi? Já se lembra mais do que eu, que já havia há algum tempo. Mas eu lembro de ter ficado com essa marca na cabeça, não é? Que o caminho da paz, não é? É o único caminho que nos leva à vida, não é? Que nos leva à sobrevivência. O caminho da guerra, mais tarde ou mais cedo, leva-nos à morte física ou à morte interior. Depois temos também, em relação àquela coisa aquele aspecto que tu nos disseste de participar na guerra, mas não usando as armas. Há aqui também um filme extraordinário, este mais recente, mais novo, que eu me lembro muito bem, deste herói. O herói de Hacksaw Ridge, que é do Mel Gibson. Portanto, quem conhece o Mel Gibson sabe como é que é o filme. É muito violento, digamos assim, também para os olhos. Muito realista. Mas é também um filme lindíssimo no que diz respeito à história em si. É este, que não é propriamente católico, é um protestante que se alista para ir para a guerra, e que, como paramédico, não é? Para ir salvar as pessoas que estão feridas, e pronto, e vai lá para o meio de uma grande batalha. Esta batalha Sim, mas antes ele recusa-se absolutamente em pegarem armas, mesmo na recruta, e como é que se diz, é vítima de bullying também pelos seus colegas, porque não querem que ele vá para a guerra, porque se não pega numa arma não os pode defender, não é? Por isso, mesmo dentro do seu exército, mesmo dentro do seu batalhão, não sei se é assim que chama ou não, ele não é bem visto. Não é bem visto. Mas depois há uma batalha em que ele de facto é o herói, sem nunca ter pegado numa arma, é o que salva boa parte dos feridos de guerra, inclusive é o seu capitão, não é? E depois há uma coisa muito engraçada que ele fazia sempre,
que lia sempre a Bíblia, a Sagrada Escritura, todos os dias, e rezava todos os dias, não é? Para que Deus abençoasse o seu dia. E uma das últimas cenas do filme, já ele próprio ferido de guerra, por causa do bem que estava a fazer, mas o seu batalhão a não querer entrar nessa batalha sem antes ele rezar por todos. E por isso eles próprios se deixam converter, não é? Por esta presença, se calhar muito frágil aos olhos humanos, mas pelos vistos mais forte de todas, porque salvou tantos. Mesmo. E depois tem a cena lindíssima também, ele já lá no topo da batalha, com tudo já imenso sangue à volta, e ele dizia: Senhor, ajuda-me a salvar só mais um. Exatamente. Só mais um. Tem cenas heroicas extraordinárias. E depois isto é de facto, é um filme, mas é um filme a partir de factos reais. Aliás, das últimas cenas do filme é a entrevista que o Mel Gibson está a fazer ao próprio da pessoa, né, que ele depois quer representar no filme, ainda vivo, né, a contar as histórias, né, de como é que foi a seguir à guerra. E depois temos mais um terceiro filme só em relação à vivência cristã também da guerra, ou seja, valores cristãos que nos levam a defender os nossos valores. Este já é noutra perspectiva, é um bocadinho a perspectiva mais daquele que se tem de desenvolver mesmo na guerra, porque a guerra lhe bateu à porta, que é este filme dos Cristeros, onde, pronto, de facto fala da Guerra Civil do México, onde aconteceu algo parecido à espanhola. Agora estou a andar sobre as águas, porque também não conheço assim tanto da história da Guerra Civil mexicana, mas que no fundo também padres eram mortos, o catolicismo foi banido, e então foi uns que também se viram na necessidade, entre aspas, de defender-se. A Igreja nunca se envolveu propriamente no conflito, mas eles, para se proteger, tiveram de pegar em armas. Sim. E muitos foram até beatificados, como é o José Sánchez del Rio, acho que é assim que se chama. Exatamente, um miúdo novo. Sim. Viva Cristo Rei! Não é? Assim, é o último grito antes de ser fuzilado. Era o grito deles, que de facto depois... Por isso é que depois o seu exército se chamava os Cristeros. É assim, eles nunca quiseram matar ninguém em nome de Cristo, ou seja, isto não é uma guerra santa. Eles queriam era dar a vida por causa de Jesus. Nossa, não deixe... Jesus e os sacramentos eram de tal forma importantes que eram mais importantes que a sua própria vida. Por isso não tinham medo, não é? Para poder continuar a celebrar a sua fé e a viver a Eucaristia e receber os sacramentos, não tinham medo de ir contra poderes muito mais fortes, não é? Muito mais violentos, e pronto, e foram-se defendendo de uma forma proporcional, nem por isso, porque eles eram muito mais fracos e tinham muito menos armas e muito menos homens do que os exércitos lá do México. Sim. Bom, e se calhar passamos da guerra para as cinzas, não, Padre? Paz, sim. Nós vamos começar agora no dia 2 de março, o dia de quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma, e recordar mais uma vez, o Santo Padre convida toda a Igreja, e mais do que a Igreja, convida todos os homens de boa vontade, que neste dia 2 de março de 2022, com jejum e com oração, a gente possa oferecer esses sinais de um certo sacrifício para o bem que é a paz. E por isso, se calhar é o máximo que a gente pode fazer neste momento, é com gestos discretos, silenciosos, que mais ninguém conhece, senão o Pai do céu que está no céu, ou o Pai que está no céu, como diz no Evangelho de Jesus, que ele depois possa aproveitar esta nossa sementeira para colhermos os frutos da paz. E pronto. Então o que é que nos conta o Papa na mensagem da Quaresma? Todos os anos escreve uma mensagem para a Quaresma. O nosso Bispo, o Sr. Patriarca, também nos últimos tempos a sua mensagem coincide com a homilia da quarta-feira de cinzas, por isso podemos estar atentos. De certeza que vai ser transmitido no Facebook ou vai estar na página da internet do Patriarcado de Lisboa, essa transmissão da missa do Sr. Patriarca na Sé, e a homilia é depois a mensagem propriamente dita. Ou seja, ele escolheu este caminho, né, de fazer estas palavras, este apelo para toda a Igreja de Lisboa neste tempo da Quaresma. No final também há de sugerir qual é que é o destino da nossa renúncia quaresmal, por isso tenhamos atentos. É uma maneira também de como Igreja como um todo participarmos numa obra específica comum de acordo com a escolha do nosso Bispo. Então este ano o Papa Francisco, na sua mensagem para a Quaresma, escolheu um versículo ou 2 versículos da Carta de São Paulo aos Gálatas, que diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. Pronto, isto é do capítulo 6
da carta de São Paulo aos Gálatas, nos versículos 9 à primeira parte do versículo 10. E pronto, e fala, o Papa Francisco usa esta imagem muito bonita, também é uma imagem evangélica da sementeira e da colheita, e de sermos persistentes, sermos seguros neste caminho do bem. E qual é que é a sementeira? Primeiro, qual é que é o tempo da sementeira? É este tempo de graça. Nós vamos ouvir também nas leituras do início da Quaresma, chegou o nosso tempo, chegou o tempo de salvação. O tempo favorável. É o tempo da Quaresma, mas o tempo da Quaresma também como uma imagem do tempo da nossa vida. O tempo da colheita é o tempo da nossa existência, do nosso caminho aqui sobre a terra. E nestes 40 dias da Quaresma, nós podemos como que trazer de facto ao concreto esta atitude de semearmos uma vida diferente. E que vida diferente é essa? É esta vida de conversão, de mudarmos se calhar o nosso ADN do acumular, do ter, do gostar logo, né? do sermos nós o centro de tudo, mudarmos esse ADN e termos semearmos uma atitude ou uma perspectiva diferente da nossa vida. Então daí tem mais a ver jejum, a esmola. Sim. E a oração. E a lógica do semear por si só, tu há bocadinho falaste em relação à atitude do padre, né? que é completamente contrária a pegar nas armas. Né? O padre está cá para dar vida. Quando pega nas peças eucarísticas e as consagra, quando absolve os pecados, está a dar Deus aos outros. Né? Por isso, fazer o movimento contrário é contra a natura, implode tudo. E aqui é mais ou menos a mesma lógica. Semear é uma atitude também de quem dá vida, ou de quem possibilita que a vida cresça de facto e dê fruto a seu tempo, que é completamente do contrário do acumular. Nós lembramos daquela cena do Evangelho, aquela parábola do Evangelho, quando Jesus diz aquele que teve uma grande colheita e depois pensa consigo, olha, vou guardar tudo. Não é? E Jesus responde, mas insensato, então se ele tiver que entregar a sua vida esta noite, acumulou o quê? Qual é que é o valor das coisas que ele fez? Nenhumas, não é? Por isso, essa lógica de semear, de dar fruto, de confiar nos outros, de se expandir aos outros, é a lógica do Evangelho por excelência, e o tempo da Quaresma desafia-nos a viver, né, com essa dimensão. Depois, leiam, a carta é muito pequenina, tem 2 ou 3 pontos, mas tem imagens muito engraçadas. Primeiro começa com a chamada da sementeira. Quem é que semeia? Em primeiro lugar, o primeiro semeador, o primeiro agricultor é Deus. E é engraçado que é a primeira das parábolas de Jesus em todos os evangelhos sinóticos, é a parábola do semeador. Quem semeia, quem dá vida, não é? Quem confia em nós, se quisermos, quem dá a sua palavra de uma forma desmedida, não é? De uma forma gratuita, é Deus. Nós somos também cooperadores, também para usar algumas expressões de São Paulo, somos cooperadores dessa ação da sementeira de Deus. Nós também vivermos na mesma lógica de anúncio, de procurar fazer o bem, de viver de acordo com a palavra de Deus, não numa lógica de peso, mas de graça. Não numa lógica de peso de uma obrigação, não é? Mas de graça. Não sei se tivemos aqui algumas dificuldades técnicas, não é? no YouTube. O padre não desapareceu e já vai voltar a aparecer. Foi aqui nas minhas folhinhas, não é? Que eu carreguei num qualquer. Mas pronto, sim. Então nós somos cooperadores de Deus e participarmos na sua missão não é uma obrigação, mas é uma graça que Deus nos oferece. E depois, que colheita é essa? E o Papa Francisco fala de 3 dimensões ou 3 horizontes da colheita. Uma primeira, uma colheita para nosso bem logo, imediato, e de facto quem procura fazer o bem, em princípio, né, está mais disposto ou mais disponível ou mais aberto para receber esse bem logo. Né? Sim. Depois, procurar fazer o bem, ou termos a colheita, mas o fruto é dos outros e podemos não ver esse fruto a acontecer. E é engraçado esta expressão de São Paulo também. Há uns que semeiam, outros que cuidam, outros que colhem o fruto. É bom também sabermos que nós fazemos o bem, procuramos fazer o bem, estamos bem connosco. As coisas não mudaram ainda, está bem, não me compete a mim ainda colher. Quem vai colher são outros. Né? E depois a colheita para a vida eterna. Ou seja, eu se calhar não vou perceber esses frutos todos agora,
não vou receber os frutos já agora de bem-estar, ou de ter mais, ou das pessoas que gostarem mais de mim, ou da realidade à minha volta mudar toda, não é? Eu usufruir já esse fruto, mas o meu Pai que está no segredo me dará a recompensa. Sim. Mas no tempo certo, no tempo da vida eterna, hei de experimentar essa colheita. Então o ponto é fazer a nossa parte para ser colaboradores, não é? E daí, sim. Daí estes instrumentos que a Quaresma nos propõe de uma forma concreta. E depois são três instrumentos muito simples que o Papa Francisco também usa, usando aquele título da carta, não nos cansemos de fazer o bem. Sim. Então ele diz, não nos cansemos de rezar, não é? Não nos cansemos de jejuar ou de extirpar o mal da nossa vida, e não nos cansemos de fazer o bem, de ter uma operosa caridade para com o próximo. Na prática, a usar a mesma imagem do jejum ou da oração, do jejum e da esmola. E depois termina com uma frase muito bonita a dizer que o jejum prepara o terreno, a oração rega e a caridade fecunda-o. Por isso, nós ao iniciarmos este tempo da Quaresma, usando estes três traços, ou três, não sei como é que seria, mas olha, o Papa usa a imagem certa, não é? Da oração, do jejum e da esmola, fazermos também esta sementeira, esta colheita da nossa vida, procurando fazer o bem e não termos medo de perseverar nesse caminho do bem. Pronto, e é mais ou menos isso que nós vamos procurar fazer também aqui na nossa paróquia de Cascais. E com certeza que em homilias, e assim vamos falar mais disto, do jejum, da oração e da caridade, não é? Como é que podemos viver. Mas vamos ter coisas concretas, então, sim, também para quem nos segue e tem uma vida muito ocupada todos os dias, também para poder chegar um bocadinho às pessoas que estão em casa a trabalhar, no meio do trabalho. O que é que vamos fazer, Padre Nuno? Sim, já há uns tempos, também desde a altura do Natal, mais coisa menos coisa, assim, da novena de Natal, nós criámos outro podcast, não em vídeo, mas só áudio. É um podcast que se chama Paróquia de Cascais mesmo. Temos este aqui, o Vamos, da Paróquia de Cascais, que temos, que está no YouTube e que está em todas as plataformas também de áudio. E temos outro que é só áudio, onde temos assim, algumas coisas que vão acontecendo na nossa paróquia, que estão também transmitidas na nossa página do Facebook ou do YouTube, mas depois transformamos isso em formato áudio para as pessoas poderem também usufruir. E que coisas são essas? São algumas homilias. Nós neste momento temos a homilia de cada domingo, que é gravada na missa de sábado, que é a única sábado vespertina, que é a única que é transmitida no YouTube. Mas o que fazemos depois é transformar a parte da homilia, propriamente dito, do Evangelho da Homilia, num episódio, num podcast, e as pessoas podem ouvir no domingo essa homilia. No tempo da Quaresma vamos fazer isso todos os dias. Ou seja, depois da missa da manhã, nós temos missa às 10 da manhã, por volta das 10h30 acaba a missa, por isso entre as 11 e picos, até ao meio do dia, nós disponibilizaremos a homilia diária dessa missa da manhã, de segunda a sábado, porque mais uma vez domingo nós continuamos a celebrar a missa no hipódromo e não temos esses meios técnicos, por isso temos as homilias, que é a palavra de Deus que é semeada em nós. É a sementeira para nós podermos procurar viver, pô-la em prática, para que ela de facto gere frutos no nosso tempo e um dia também na eternidade. Depois temos, além da homilia diária, nós às sextas-feiras da Quaresma vamos rezar a Via Sacra, todos os dias, antes das missas. Por isso a Via Sacra da manhã, normalmente depois é igual à da tarde, todos os dias todas as semanas são diferentes. A Via Sacra da manhã será também transformada em formato áudio, não é? No podcast da paróquia em si. No podcast da paróquia, sim, exatamente. Por isso, à sexta-feira, também no podcast da paróquia de Cascais, vai aparecer essa Via Sacra, que nós podemos também fazê-la às sextas-feiras. E depois, por último, temos por agora, para falar no início. Depois há de haver mais notícias lá. Não há bastante, sim, mas pronto, para não confundir muito, temos também o retiro da Quaresma em etapas. Nós fazemos isso também já há algum tempo. Em vez de fazermos um dia inteiro de silêncio, fazemos 4 noites, 4 reflexões e oração, e também com possibilidade de confissão, e vamos fazer nas terças-feiras de Quaresma a partir de dia 15 de março. Por isso é dia 15, dia 22, dia 29 de março e dia 5 de abril, são 4 terças-feiras, às 9h30 da noite, aqui na Igreja Paroquial. Temos uma reflexão feita pelo Padre Hugo Santos,
que depois nos dará pontos de oração para que diante do Santíssimo Sacramento cada um possa estar também em diálogo, em confronto com Jesus sacramentado, e nesse momento de oração, que será cerca de meia hora, haverá os padres disponíveis para atender desde logo de confissão. Por isso, estas são as nossas propostas mais comuns, mesmo o retiro do Advento da Quaresma em etapas, a gente depois há de verter a reflexão propriamente dita também no formato áudio, por isso, quem quiser vá descarregar ou vá subscrever ou vá assinar esse podcast Paróquia de Cascais e vai tendo todos os dias as homilias da missa, vai ter à sexta-feira a Via Sacra e vai ter nestas terças-feiras o retiro da Quaresma. Aliás, já lá tem disponível o retiro do ano passado e Sim. as Vias Sacras do ano passado, que entretanto já e as novenas, essas coisas todas. Por isso, vai ser tudo o que for assim estes ensinamentos mais comuns, a gente há de pôr também em formato áudio para estar sempre disponível para nós. Já tivemos várias sugestões e por isso também terminamos com esta disponibilidade de estarmos abertos às sugestões. E por isso vejam lá, mandem-nos um e-mail para podcast@paroquiadecascais.org e pronto, e para esse e-mail podem dizer o que é que gostavam de ter, ou seja, já nos disseram que era bom termos as meditações do terço e com oração e com cânticos para a pessoa quando está também a passear poder ouvir e poder estar a rezar em conjunto, com uma voz que é familiar. Já nos deram outras sugestões também, por isso estamos abertos a elas. Se quiserem que a gente fale sobre um ou outro tema, ou se têm dúvidas sobre algumas coisas que ouviram, não tenham hesitações em mandar este e-mail para podcast@paroquiadecascais.org e nós ou aqui no programa ou depois também por mail havemos de responder da melhor maneira possível. Aliás, muito obrigado. Muito obrigado, Padre Nuno. Então, vamos então semear este tempo da Quaresma para depois, a seu tempo, colhemos os frutos de paz. Sem medo e com muita esperança. E já agora para terminar, devíamos ter dito isso logo desde o princípio, mas na Paróquia de Cascais nós sabemos que existe uma comunidade católica de ucranianos, existe também uma comunidade ortodoxa de moldavos ligados ao Patriarcado de Moscovo, e tanto uns como outros celebram o seu culto divino nas nossas igrejas, na Igreja dos Navegantes, a parte católica, e na Capela de Nossa Senhora da Conceição, a parte ortodoxa. Por isso, temos também este traço muito próximo, muito afetivo com as comunidades cristãs, independentemente das regiões onde estão, e estamos todos para o mesmo. Rezamos todos pela paz, mesmo que humanamente às vezes tenhamos muitas dificuldades, muitas dúvidas e muitas incongruências, mas estamos todos juntos para rezarmos pela paz. Por isso, convido-vos todos, aqui também da Paróquia de Cascais, a rezarmos por estas comunidades cristãs e humanas e tudo o que estiver ao nosso alcance de cuidado, de atenção, de disponibilidade, de afeto, não deixem de o fazer. Nós, a comunidade ucraniana católica celebra habitualmente a missa aos domingos de manhã na Igreja dos Navegantes, bem como a comunidade ortodoxa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, embora agora com estas coisas dos distanciamentos dos Covid e não Covid, às vezes haja umas alterações, mas pronto, mas estes são os seus sítios que estão mais ou menos entregues para eles poderem celebrar. Por isso também dizer aqui de uma forma mais pública, continuamos juntos, continuamos em oração, continuamos disponíveis para acolher, para ajudar, para cuidar, para continuarmos este caminho juntos, sabendo com a certeza absoluta que a paz vai vencer. Deus já ganhou e que a vida tem sempre a última palavra, por isso não tenhamos medo. Então, vamos a isso, mais uma semana, agora com a Quaresma, e a caminhar sempre, então, até à paz. Santo pela paz. Muito obrigado. Vamos.